Quando eu era adolescente, e aí, naquela época, as galinhas ainda tinham dentes, eram dinossauros, e o general Eisenhower ainda militava no escotismo, né? Duas músicas faziam muito sucesso à época. Uma delas chamava-se Feelings, era de um cantor brasileiro que cantava em inglês, chamado Morris Albert. E a outra era Detalhes, do famoso Roberto Carlos, né? E por causa disso eu usava e uso nas oportunidades que tenho aquelas frases, né? Aquela frase que quem ganha dinheiro com detalhes é o Morris Albert, ganhava dinheiro com detalhes, com feelings, era o Morris Albert. E quem ganha dinheiro com detalhes é o Roberto Carlos. Bom, transpondo essa ideia, né? Evidentemente fazendo uma analogia ou metáfora, né? Para finanças, eu circunstancializo isso na análise de investimentos e de valor de um determinado ativo. Por quê? Finanças, em geral, se nós pudéssemos resumir apenas numa mensagem, ela estima valores, ela não calcula absolutamente nada, ela estima valores. E o valor de um ativo hoje é calculado com base naquilo que vai acontecer. E o futuro tem duas características. Uma é a imponderabilidade e a outra é a imprevisibilidade, com graus diferentes. Então você não deve tratar, né, uma análise de investimento ou de valor de um ativo, né, só no sentimento, só no feeling, né, e muito menos tentar detalhar ao máximo, né, porque você não vai conseguir. Por quê? Porque o conjunto de fatores que interferem, né, nisso é muito grande. O feeling vai te dar um risco alto, você vai naquilo que você acredita. Tal. Alguns têm muito sucesso com isso, acreditaram na coisa certa, tiveram o feeling correto, né? Outros, né, no caso dos detalhes, né, tentarão entender um futuro que, enfim, não é muito claro. Então, posto isso, eu acho que a medida ideal, ou pelo menos aquilo que eu concluí ao longo da minha vida, depois de valuations, em análise de investimentos, etc., eu concluí que é bom ter um pouquinho dos dois, né? Você ter um pouquinho de sentimento, de percepção, e, evidentemente, ter o máximo possível de análise, né, daquilo que você imagina vai ocorrer, né? E também não vale a pena, né, você centralizar todo esse risco, e aí eu estou me referindo especificamente ao fluxo de caixa descontado, né, centralizar todo esse risco na taxa de juros. Ela não vai conseguir centralizar tudo isso. É importante que você tenha técnicas acessórias, simulação de Monte Carlo é uma delas, né, e tentar estudar o passado. Por quê? Se nada mais ocorrer, é bastante provável que ele se repita, num grau maior ou menor de identidade, ok? Então, ao trabalhar ou ao fazer algum tipo de avaliação ou análise de investimento, é muito importante que tenhamos fundamentalmente três coisas. A primeira é a informação sobre o passado, né? A segunda é o entendimento de que esse futuro será imponderável, então você tem que ter um horizonte, né, onde você possa, evidentemente, fazer algum tipo de premissa ou presunção, etc. E o terceiro, tentar adicionar à taxa de desconto que você vai usar, né, um conjunto maior, digamos assim, de informações e dados, né, para que você possa ter uma visão melhor desse contexto todo, né, posto que, no frigir dos ovos, né, o dinheiro que está em jogo, tanto na avaliação de empresas quanto na análise de investimento, ele é seu, né? E eu acho que ele não deve ser maltratado, ok? Até a próxima!